Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar na primeira carta aos Tessalonicenses. É um dos textos, assim, bem antigos do Novo Testamento. Isso mesmo. Vamos usar um resumo bem detalhado e também uns esboços de sermão, sabe? Material interessante. A ideia é explorar as mensagens principais que Paulo, Silas e Timóteo mandaram lá de Corinto, mais ou menos entre 50 e 52 depois de Cristo, né? Exato. Para aquela comunidade cristã nova lá em Tessalônica, que estava sofrendo pressão, né? Isso. A gente quer entender o que era crucial para eles e, bom, o que dessa mensagem ainda ressoa hoje em dia. E é uma carta fundamentalmente pastoral, sabe? É cheia de encorajamento, Paulo agradece pela fé deles, dá umas orientações práticas para a vida Uhum. e, o que é muito importante, fala da esperança no futuro, essencial para uma turma que enfrentava hostilidade, certo? O material já destaca logo de cara a fé deles, né? Uma fé exemplar. Diz que o evangelho chegou não só em palavra. Mas também em poder e no Espírito Santo. Isso. 1 Tessalonicenses 1, versículo 5. Exato. E como é que isso aparecia na prática, assim? Especialmente debaixo de pressão. Olha, esse é um ponto-chave. Não era só, tipo, acreditar na cabeça. Significava uma experiência real que transformava. Era vista como uma confirmação de Deus para a mensagem, entende? Entendi. E o fascinante, como um dos esboços até aponta, é que essa fé não só aguentou a perseguição, mas virou um exemplo. Ficou conhecida por aí. Nossa, Lá em 1 Tessalonicenses 1:8 fala disso. Parece que a dificuldade, na verdade, intensificava o testemunho deles. O sofrimento virava prova de que era algo real, autêntico. Paulo depois até fala do alívio enorme que sentiu quando soube que eles continuavam firmes, né? Isso tá lá no capítulo 3. essa capacidade de resistir é forte mesmo. E isso conecta com outra coisa que a carta trata, né? Aquela preocupação deles com a segunda vinda de Cristo. Sim, e o que aconteceria com quem já tinha morrido? Isso. Exatamente, existia uma ansiedade e talvez até uma confusão sobre esse ponto. Aí Paulo entra com consolo e uma explicação bem clara. É a passagem famosa de 1 Tessalonicenses 4. Ah, sim. A do arrebatamento. Isso, versículos 13 a 17. Ele garante que quem morreu crendo em Cristo vai ressuscitar e, junto com quem estiver vivo, vai encontrar o Senhor. E essa ardente antecipação, como um dos esboços chama, né, baseada lá em 1 Tessalonicenses 1:10, não era para ser uma espera passiva, de braços cruzados. Certo. Pelo contrário, moldava o jeito de viver, a ética, tudo. Motivava a servir, a ter paciência, confiando que seriam salvos da ira futura, que ali significa o julgamento de Deus que viria. Então, peraí. Essa esperança toda no futuro tinha efeito direto no dia a dia deles. Como isso virava instrução prática? Sim, total. A ligação é direta. Tem um chamado bem forte à santificação. Tá lá em Tessalonicenses 4, versículos 3 a 7. É apresentada como a vontade de Deus para eles. Santificação, no sentido de... De viver com pureza, principalmente na área sexual, o que era um contraste bem grande com as práticas comuns ali no mundo greco-romano da época, né? Entendi. Era um chamado para honrar o próprio corpo, viver de um jeito diferente dos gentios, como ele diz. E também, olha que interessante, trabalhar honestamente para não ficar dependendo dos outros. Faz sentido. E dentro da comunidade, como eles se relacionavam? O material fala do amor fraternal. Isso era só um sentimento bom? Ah, não, era bem mais que isso. Paulo elogia o amor que já existia entre eles. Ele até chama de um amor instruído por Deus. Mas aí ele incentiva. Progridam cada vez mais. Esse amor era para ser a marca registrada deles, sabe? E tinha que aparecer em ações concretas. Tipo, Encorajar uns aos outros, edificar, como diz lá em Tessalonicenses 5:11. Apoio prático mesmo. Era o que sustentava eles na fé e nessa espera toda. E aquela ideia de orar sem cessar, de 1 Tessalonicenses 5:17, também se encaixa aí. Manter a conexão com Deus e entre eles. parece um jeito de viver bem intenso, né? Ainda mais para quem estava sempre sob pressão de fora. Tinha alguma ajuda, algum recurso que o texto dava para eles aguentarem firme? Tinha sim.
Ele usa aquela metáfora da armadura espiritual. Tá lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 8 a 11. Ah, a armadura. Fé, amor... Isso, fé e amor são a couraça. Protege o coração, as motivações. E a esperança da salvação é o capacete. Guarda a mente, a visão do futuro. Interessante. Era um chamado para eles estarem sóbrios, alertas, espiritualmente equipados, não porque estavam destinados à ira, mas sim à salvação. E essa armadura, veja bem, não era para atacar ninguém. Era para resistir, para proteger a identidade deles em Cristo. Certo. Bom, então, resumindo um pouco, a 1 Tessalonicenses, olhando por esse material, mostra uma comunidade assim, vibrante, né? Que lidava com perseguição através de uma fé que parecia real, validada espiritualmente. E fortalecida na dificuldade, né? Exato. E que cultivava um amor prático entre eles e vivia muito focada naquela esperança da volta de Cristo. É isso, uma combinação bem forte de cuidado pastoral, de ética para o dia a dia e uma visão clara do futuro, da escatologia. Os temas de fé genuína, santidade, amor comunitário e esperança aparecem de um jeito muito integrado e muito relevante para a situação que eles viviam. Pois é. Fica então uma reflexão para a gente, né? Como é que essa ênfase tão forte dessa carta antiga, na expectativa da volta de Cristo e nessa interdependência da comunidade, como isso pode, sei lá, provocar a gente a repensar o nosso jeito de viver a fé, de construir comunidade e de olhar para o futuro hoje. Material em PDF disponível por apenas R$ 19,90. Só chamar no direct ou privado.